Então a gente entra no bloco de elementos climáticos hoje, falando primeiro sobre a temperatura, depois as próximas aulas são de umidade e pressão, tá? O que significa a palavra temperatura? Tá? A gente vai encontrar aí pelos livros algumas definições de temperatura, mas no fundo é a mesma ideia. A quantidade de energia armazenada num corpo, é a quantidade, o grau de agitação das moléculas de um corpo, né? A definição que a gente vai adotar aqui, que é mais, né, seria o mais fisiquês mesmo, seria a medida do calor sensível armazenado em um corpo. O que é calor sensível? É a quantidade de energia, tá, que pode ser transportada de um corpo para outro, tá? Então, grosso modo, temperatura é uma medida da quantidade de energia que um corpo tem. Tá? O instrumento que é utilizado para medir a temperatura é o termômetro. Qual é a base, em que se baseia o termômetro, os instrumentos analógicos? Se baseia ou num metal ou numa substância qualquer em estado líquido, e essa substância ela tem que ter um calor sensível muito baixo. Um valor de calor sensível muito baixo, ou seja, um coeficiente de dilatação vai ser muito baixo, ou seja, ela se dilata muito rápido, né? Há pequenas variações de temperatura, aquela substância se dilata muito rápido, que aí através da dilatação dessa substância submetida a temperaturas mais elevadas, ela vai subindo ali numa reguinha graduada, e isso vai ser a medida da temperatura, ou seja, o grau de dilatação desse corpo, tá? As escalas que a gente mais utiliza no cotidiano, não no mundo científico, mas na vida cotidiana, são as escalas Celsius e Fahrenheit, sendo que a escala Fahrenheit ainda é a mais usada nos países de língua inglesa, e a Celsius é no restante do mundo, ou seja, eles são os diferentões, então eles usam uma escala diferentona, tá? Coloquei aqui para vocês a fórmula de conversão da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Se você não lembrar da forma, dá para você deduzir ela pelo teorema de Thales, tá? Dá para você desenhar as escalinhas, tá? Na escala Celsius, a água congela a 0 graus e ferve a 100 graus. Na escala Fahrenheit, a água congela a 32 graus e ferve a 212. Ou seja, na escala Fahrenheit, do ponto de congelamento da água até o ponto de ebulição, você tem 180 graus de diferença. Na Celsius, você tem 100 graus. Né? Na Fahrenheit, são 180 graus de diferença. Então, cada 10 graus de Celsius corresponde a 18 graus de Fahrenheit. Ou, simplificando mais ainda, cada 5 graus, um aumento de 5 graus na escala Celsius corresponde a um aumento de 9 graus na escala Fahrenheit. Então, você consegue estabelecer aí essa proporção entre eles. Tá? Fatores do ambiente que são modificadores da temperatura. Retomando o que a gente viu na aula passada, ou seja, quais são os fatores climáticos, né? Quais são os fatores da natureza ou da sociedade que vão fazer com que você tenha temperaturas maiores ou menores. A temperatura, ela varia em função da latitude, como a gente viu semana passada. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura, porque você tem, na média anual, uma maior inclinação, os raios solares incidindo com uma maior inclinação sobre as regiões polares. Tá? E uma menor inclinação, um ângulo na média do ano menor, mais próximo da vertical, nas latitudes menores, mais próximas do Equador. Tá? Com relação à altitude, a temperatura ela tende a diminuir
também quando eu aumento a altitude, porque a atmosfera ela se aquece a partir de baixo, ela não se aquece a partir dos raios solares. Os raios solares mandam energia para a Terra, em ultravioleta, invisível, e aí a Terra reemite essa energia predominantemente na faixa do infravermelho. Tá? É essa radiação que vai aquecer a Terra, então que vai aquecer a atmosfera. Então você vai ter um maior conteúdo de energia quanto mais próximo do nível do mar você estiver. Então, conforme você vai subindo em altitude, vai diminuindo em média a temperatura. Nós tínhamos visto a casa de mais ou menos 0,6 graus a cada 100 metros que você sobe. Tá? A temperatura varia de acordo com a corrente marítima que está atuando no seu litoral. Então, se o seu litoral é banhado por uma corrente marítima quente, vai tender a ter uma elevação das temperaturas. Se é banhado por uma corrente marítima fria, vai tender a ter uma redução das temperaturas aí no seu litoral. E varia também com o vento predominante. Tá? Quando bate um vento vindo de uma região mais fria, você vai ter um abaixamento das temperaturas. Quando bate um vento vindo de regiões mais quentes, vai ter uma elevação das temperaturas. Então, tanto a corrente marítima quanto o vento, as massas de ar, elas nessa função de fluidos que são, ou seja, elas vão trazer para outros locais as características do seu local de origem. Se é quente, frio, se é úmido ou seco, vai transportando essas características. Tá? Isso tudo a gente tinha visto semana passada só correlacionando aqui especificamente com a temperatura. A temperatura também varia de acordo com o albedo das superfícies, como a gente tinha visto na aula reanterior. Foi na aula reanterior, retrasada. Quanto mais elevado o albedo de uma superfície, maior a dispersão de energia. Tá? Então, você vai ter uma tendência de resfriamento, conforme for mais elevado o albedo, uma superfície com albedo baixo, ela armazena energia. Uma superfície com albedo elevado, ela vai dispersar essa energia, não vai segurar. Tá? E a amplitude térmica, a diferença entre as temperaturas máximas e temperaturas mínimas, especialmente sazonais, né, ao longo do ano, ela vai aumentar com a continentalidade e diminuir com a maritimidade. Ou seja, quanto mais para o interiorzão dos continentes você for andando, mais o inverno vai ser frio e o verão vai ser quente. Tá? Quanto mais próximo do litoral, a tendência é que o verão seja menos quente e o inverno seja menos frio. Quais são os motivos para que a continentalidade e essa relação continentalidade e maritimidade influencie na temperatura? Primeiro, como a gente já tinha visto, o calor específico sensível da água é maior do que da terra. Ou seja, a água necessita absorver mais energia para se aquecer e perder mais energia para se resfriar. Ela tem mais dificuldade para se aquecer e se resfriar do que a terra. Tá? Então, onde tem água, ela é que vai tender a absorver mais a energia que está disponível no ambiente. A terra não. A terra, ela absorve muito rápido, mas ela também perde muito rápido energia. Então, o dia vai ser mais quente, a noite vai ser mais fria, o verão vai ser mais quente, o inverno vai ser mais frio. Outra questão é que a água é razoavelmente transparente. Em sendo uma coisa razoavelmente transparente, a energia proveniente dos raios solares, ela consegue penetrar alguns metros na água. Prova disso é que a gente tem uma zona do oceano que tem luz, né, chamada zona fótica. Né? Então, ele consegue. Né, essa transparência da água é outro elemento que faz com que ela absorva energia. Tá? Não é só a estrutura da molécula, a cor dela, essa transparência, garante que ela absorva mais energia. Outra questão é que quando a água se aquece, ela se evapora. Tá? E essa evaporação vai fazendo o quê? Com que ela transporte energia. Então, aquela primeira camadinha de água que aqueceu, evaporou, subiu, vai liberar espaço para a próxima camada de água ali que vai aquecer, evaporou, subiu, vai liberar espaço para aquela próxima camada de água, evaporou, subiu e assim sucessivamente. Tá? Ou seja, a gente está sempre renovando. Aquela camada de água que está sujeita aos raios solares,
ela tá sempre se renovando, tá sempre trocando. Tipo, nunca vai acabar, né? Nunca a gente vai dar conta de evaporar todos os oceanos. E outra coisa também é o simples fato da água ser líquida. O simples fato de a água ser líquida, dela ser um fluido é tudo que não é sólido. Tá? Então é gasoso e líquido. Então o simples fato da água ser líquida já garante com que ela tenha movimento. Então quando eu aqueço a água, essa parcela mais quente, ela vai tender a se movimentar, né? Uma parcela mais quente ela tende a subir, uma parcela mais fria tende a descer. Esse movimento convectivo que a gente observa na atmosfera acontece nos oceanos também. Tá? Então esse movimento da água, ela é transportada pelos ventos também, os ventos de superfície também vão transportar a água, é isso que faz, que produz as correntes marítimas. Tá? Então esse movimento da água, ele vai garantir com que a gente tenha um transporte de energia por vastas regiões do globo. Então energia que é armazenada num pedaço do oceano não vai ficar ali. Tá? Essa água vai viajar pelo planeta, vai levando a energia para diferentes rincões do planeta. Tá? Então, esses são os motivos que fazem aí a maritimidade ter essa influência aí sobre as temperaturas. A água é o grande distribuidor de energia pelo planeta. Tá? Em climatologia e em meteorologia, mas em climatologia mais especificamente, a gente trabalha com os seguintes valores quando a gente está falando de estatística de valores das variáveis climáticas. Temperatura média, eu posso falar em temperatura média do dia, do mês, do ano, da década, então em diferentes escalas temporais. Tá? O que é a média? Pegar todos os valores, somar tudo e dividir pelo número de valores que eu tenho. Tá? Temperatura média. Temos também a temperatura mínima, que é a temperatura mais baixa. Então também eu posso falar de mínima do dia, mínima do mês, mínima do ano, mínima da década. Tá? Temperatura máxima, que é a temperatura mais elevada também, nas diferentes escalas temporais. E outro valor também que a gente está um pouco menos acostumado, mas é tipo super útil, são a média das mínimas e a média das máximas. Tá? Por quê? A gente tem que atentar a esses valores também. Principalmente para locais da Terra que são subtropicais, nas zonas subtropicais, nas latitudes médias, a temperatura média anual talvez não seja um grande indicador assim para você saber para você ter uma noção do que é o tipo climático. É lógico que quando eu falo que uma temperatura média de um lugar é 22 e outro lugar é 19, você consegue intuir que o lugar de 22 é ao longo do ano mais quente do que o lugar de 19. Ok, então é uma primeira aproximação, não é uma coisa para ser desprezada. Mas pode acontecer de eu ter épocas do ano em que esse lugar que tem uma temperatura de 19 graus, a média, pode ter épocas do ano que ele é mais quente do que lugares que têm a temperatura média de 22 graus, tá? A gente estava comentando na semana passada, né? O quanto que Porto Alegre é quente no verão, cara. Você olha e fala, a temperatura média dela, das capitais do Brasil, acho que é a segunda menor, só perde para Curitiba. Curitiba por causa da altitude, né? Mas como aquilo é um inferno de quente no verão. Então você pode ter locais da Terra, né, capitais aqui do sul do Brasil que são mais quentes do que capitais do Nordeste no verão. Tá? Mas a média não mostra isso. Então você pode observar, para você ter uma noção desses contrastes entre as estações, esses valores de média das mínimas e média das máximas. Tá? Por quê? Porque também a mínima talvez possa ser enganosa. Se eu for pensar qual é o valor mínimo que eu já peguei aqui em Florianópolis foi -2. Foi no ano 2000 que eu estava na graduação, entre o primeiro ano da graduação. E aí o Encontro Nacional de Geógrafos foi aqui em Florianópolis. Jesus Cristo. Pegamos a semana mais fria do ano, assim, cara. Nossa. Eu cheguei a pegar -2 aqui. E a temperatura mais alta que eu já peguei, aqui eu acho que eu já peguei 42. Já.
novembro de 2013. Não, 2012, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi 2012. Foi um ano extremamente quente. Então, tipo, ok, né? Aqui nessa cidade a gente está sujeito a ter esse tipo de variação das temperaturas. Mas não é sempre. Não é sempre que você vai pegar aqui uma temperatura negativa. Também não é sempre que você vai pegar uma temperatura acima de 40. Isso acontece aqui, mas não é um negócio tão frequente assim. Então, quando você avalia a média das temperaturas mínimas e a média das temperaturas máximas, é justamente para você ter uma noção de a que tipo de extremo você pode esperar estar sujeito. Muito embora você possa pegar temperaturas muito mais baixas do que aquilo está indicando, e temperaturas muito mais altas do que aquilo está indicando, mas no geralzão, né, qual é o tipo de temperatura que você vai estar sujeito. Então, essas são as funções das médias. Tá? Saber no geralzão quais são o valor que você vai estar sujeito ao longo do ano como um todo e os valores mais extremos. Tá? Quando você trabalha com construção civil, tá, você precisa também levar em consideração os valores mínimos e valores máximos. Tá? Por quê? Você tem que calcular, por exemplo, resistência de materiais. Você vai utilizar um material que ele se dá bem só até a temperatura de 35 graus. Tipo, em Florianópolis pode acontecer de você dar temperaturas superiores a 35 graus. Então, esse é um material que talvez, né, dependendo do tipo de construção que você vai fazer, você não pode utilizar esse tipo de material. Mais ou menos essa é a ideia. Então, cada material ele tem um desempenho numa faixa de temperatura. Tá? Então, você tem que avaliar se aquele local onde você vai construir é compatível com essa faixa de temperatura. Eu nunca esqueço um aluno que eu tive lá em São Paulo. O que foi que fez ele contava o que foi que ele fez ele decidir fazer geografia. Ele era vidraceiro e ele sempre contava isso, que a história da vida dele era atender madame que mandava trocar os vidros de casa porque tinha visto um vidro lindo na Europa, porque aquele vidro era maravilhoso, era show, e ela queria aquele vidro na casa dela. Tá bom, beleza, vou lá, instalo o vidro na sua casa. 3 meses depois, a mulher liga se esgoelando de reclamar porque a casa tá um forno. Tá horrorosa. Precisa trocar esse vidro. O que você fez com esse vidro que essa casa tá um forno? Aí, então, senhora, você não disse que esse vidro a senhora tinha visto na Europa? Então, tipo, na Europa é frio. Sabe? Você quer colocar na sua casa um vidro que é típico de um clima frio? Ok, coloquemos. O cliente sempre tem razão. Mas você tem que arcar com as consequências. Então, ele dizia que fascinava isso para ele, né? Ver as diferenças que existia entre os locais da Terra, e ele resolveu, depois que aposentou, resolveu fazer a geografia. Bom, enfim, né, tudo isso para dizer o quê? Né? Que essa noção, né, de temperaturas médias, temperaturas mínimas, temperaturas máximas, ela tem uma serventia prática na nossa vida. Né? Ela é utilizada na engenharia, esses valores são utilizados na engenharia, na arquitetura, na agronomia. Então, todo o planejamento agrícola, você depende de saber quais são os valores de temperatura para você saber qual é o cultivo que você pode, que época do ano você pode fazer tal cultivo. Tá? Na engenharia e na arquitetura, para você saber como que você tem que bolar as construções em termos de conforto térmico. Tá? Eu conheci lá na Praia Vermelha, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os prédios lá dela, tipo, são muito altos. Sabe? O pé direito médio que a gente tem aqui para uma casa, para uma sala de aula, costuma ser 2,50, no máximo 3 metros. É o que a gente observa de altura. Tipo, lá é muito mais, 4, 5 metros a altura das salas. Por que isso? É uma cidade muito quente. Tá? Então, você vai construindo os prédios no sentido, quanto mais alto o pé direito de uma construção, isso melhora o conforto térmico, né? É mais ar para circular. Tá?
Se você mora numa casa de pé direito baixo, você sabe do que eu tô falando, né? Você percebe que o conforto térmico ali dentro de uma casa de pé direito baixo é muito ruim. Tá? Posso colocar aqui no varejo, principalmente na moda também. Sim. Sim, a indústria da moda é muito ligada na questão meteorológica, nessa variação. Então, para onde eu vou exportar determinada peça de roupa, que época se esse verão vai ser mais quente, está previsto ser um verão mais quente, um verão mais frio. Esse verão não veio tão quente, vamos liquidar logo essa coleção para colocar logo a coleção de inverno. Tá? A indústria farmacêutica também vai depender desses valores. Então, qual a época que eu tenho que produzir mais antigripal? Qual a época que eu tenho que produzir mais filtro solar? Tá? Isso varia em relação à época do ano e as localidades também, né? As enfermidades que são mais comuns num clima tropical, num clima temperado. A medicina tem que considerar isso também. Tá? Então, esses valores são fundamentais para um monte de coisa aí na nossa vida prática, a gente ter essas médias. Só que aí tem um pequeno problema. Né? Se você vai construir uma casa e você avalia as temperaturas, vamos supor, do ano passado só. Tá? Quem te garante que o ano que vem vai ser igual o ano passado? Influencia até na chapinha, sim, com certeza. A gente precisa levar em consideração se você vai fazer chapinha ou não. Cara, falando da chapinha, né, antes de eu continuar aqui com o raciocínio, tinha uma amiga minha na graduação, ela foi fazer intercâmbio na Irlanda. Tá bom, né? Aí ela ficou 1 ano e meio na Irlanda, e quando ela voltou, ela tava com o cabelo todo cacheadinho. Eu falei, e aí, Ale, você cacheou o cabelo? Aí ela falou, não, prof, não, prof, a minha amiga não era professora ainda, falou, não, meu cabelo é cacheado assim mesmo. Eu falei, nossa, eu nunca te vi de cabelo cacheado. Porque aqui no Brasil eu vivia de chapinha, né? Depois de 1 ano e meio na Irlanda, você desencana de chapinha, porque, tipo, lá chove todo dia, o dia inteiro. Então você não vai mais, você esquece, né? Fala, assume teu cacho aí e deixa quieto, né? Então você tem que levar isso em consideração. Tipo, você vai fazer um intercâmbio na Irlanda, bicho, deixa a chapinha em casa, vai só fazer peso na mala, porque tu não vai usar, né? Enfim, né? Então voltando àquele meu raciocínio aqui. Eu vou construir a casa. Tá bom. Aí eu olho as temperaturas que fez no ano passado. Quem te garante que o ano que vem vai ser igual ao ano passado? A gente observa isso no nosso cotidiano. Tipo, nenhum ano é igual a outro. Tem ano que é mais quente, tem ano que é mais frio, né? Você vai sentir mais conforto ou mais desconforto dentro de casa. Isso varia muito com os anos, tá? Se a sua casa é muito fria e você pega um ano muito quente, legal, né? Você passou bem. Mas se a sua casa é muito gelada, você pega um ano gelado, aí realmente você vai ter um gasto com aquecimento, tá? Então você não pode. Quando você vai fazer uma obra que vai durar muito tempo, você não pode levar em consideração somente a temperatura daquele ano. Se é uma coisa que você vai usar só naquele ano, comprei essa roupa para usar só esse ano. Beleza, né? Mas uma casa, uma ponte, uma indústria, um empreendimento agrícola, que são coisas que vão durar décadas, né? Você não pode, na hora de você construir, você não pode avaliar só 1 ano, ou 5, ou até 10 anos. Tá? Você tem que avaliar a que tipo de extremo de temperatura aquele empreendimento vai estar sujeito, tá? Qual é a maior parte do tempo, o que a gente pode esperar a maior parte do tempo que aquele empreendimento vai estar sujeito, tá? Então isso é o que é a importância do que a gente chama em climatologia de normais climatológicas. O que é a normal climatológica? É uma série de dados que vai compreender aí a média de um valor climático qualquer, no nosso caso aqui a temperatura, mas ela vai ter normal de outras variáveis também. Tá? A normal de temperatura vai ser um conjunto de dados de temperatura
compreendendo aí alguns anos, tá? Para você conseguir ter uma ideia do que é aquele local, né? Que tipo de temperatura você pode esperar naquele local para você planejar o seu empreendimento. Pode ser que para alguns anos, né, vou fazer minha casa. Pode ser que para alguns anos a minha casa fique muito gelada? Pode. Pode ser que para alguns anos a minha casa fique muito quente? Pode. Mas no geral, né, se a construção da casa obedeceu ao que previa as normais climatológicas daquela cidade, no geral, na maioria dos anos, eu vou ter uma casa confortável. Tá? Essa é a ideia, para que você, na média, no geral, na maior parte do tempo, você consiga atingir o seu objetivo, que é o conforto térmico de uma casa, que é a resistência de uma ponte, que é o sucesso de um cultivo. Tá? Habitualmente, a convenção da Organização Meteorológica Mundial é que você utilize pelo menos 3 décadas consecutivas, 30 anos de dados. Tá? Por que 30 anos? É um valor suficientemente alto, tá, para que esse um ano mais quente ou um ano mais frio não faça tanta diferença assim na série. Tá? Quando você faz a média de valores, vamos pegar 5 anos. Pega 5 anos de dados. Se teve um ano ali que foi disparadamente muito quente, cara, você vai ter uma média muito alta. Tá? Mesma coisa se for um ano muito, muito frio. Tá? Quando você tá com 30 anos de dados, assim, tipo, já é muita gente no rolê. Tá? Então, um ano que foi mais quente, um ano que foi mais frio, tem outros 29 para competir com ele. Então, tipo, ele em si não vai fazer tanta diferença assim na série de dados. É essa a ideia. Tá? Tem lugar da Terra que talvez você não precise esperar 30 anos para você obter uma normal. Quando você está falando, por exemplo, da região amazônica, cara, como é que são as cidades da região amazônica? Cara, quente o ano todo. Tipo, não tem grande variação. Dificilmente você vai ver, né, Manaus ser um negócio gelado. Não. Então, tem locais da Terra que, tipo, com 10 anos de série de dados, já seria suficiente. Assim, não vai mudar muito. Não se espera que mude muita coisa para os próximos 10 anos. Tem local da Terra que é mais complicado. Tá? Não digo em relação à temperatura, mas em relação à precipitação no interior do Nordeste. Cara, é uma desgraça você conseguir fazer uma normal de precipitação no interior do Nordeste. Tá? Porque o interior do Nordeste, cara, a precipitação varia muito. Né? A dificuldade ali não é só o simples fato de ser seco. É que tem anos muito chuvosos, sim. Acontece. De você ter anos que são extraordinariamente chuvosos. Mas aí alterna, tipo, faz um ano chuvoso e 10, 15 anos muito, muito seco. Né? Então é muito variável, assim, varia demais. Você pode ter uma década muito chuvosa e 3, 4, 5 décadas muito, muito secas. O meu orientador de TCC, a tese de livre docência dele era sobre desertificação no Nordeste. Cara, teve série de dados ali que ele precisou recuar 120 anos. A sorte é que tem, né? Tem bastante poço pluviométrico no interior do Nordeste. Mas teve série de dados ali que ele precisou usar 120 anos para ele conseguir diagnosticar se estava tendo alguma tendência de desertificação ou de antidesertificação. Tá? Então a gente tem essa dificuldade. Tem local da Terra que você, com menos de 30 anos, você consegue estabelecer uma normal. Né? Você consegue avaliar uma boa tendência para você fazer algum empreendimento nesse local. Né? Tem local que é mais variável. Tá? Mas enfim, não tem muito o que fazer, a gente tem que atribuir um critério. Então ficamos aí com uma média aí de 30, o valor de 30 anos para a gente estabelecer uma série de dados aí de normal climatológico. Cuidado que esse nome
normal climatológica, ele é enganoso para quem não tem intimidade com a climatologia. Tá? A gente fala normal, a palavra normal significa aquilo que é normal. A gente pega aquilo que é o esperado, aquilo que é o ideal, aquilo que é o correto. Né? Tomem cuidado com isso. Tá? Pense em normal climatológicas, tipo, é uma série de dados. Não pensem nessa. Quando vier essa palavra normal, não pensem na climatologia que isso significa o correto, o esperado, o desejado. Não. É uma série de dados, é uma estatística. Tá? Não existe clima normal. Não existe clima correto. Quando aparece muito isso na mídia. Esse ano está sendo o mais quente dos últimos 10 anos. Que absurdo. Tipo, e daí? Algum ano tinha que ser mais quente dos últimos 10. Sempre tem, qualquer série de dados vai ter um ano que é mais quente, um ano que é mais frio. Tá? Então, algo que escapa, um valor que escapa da normal, não é anormal. Tá? Aliás, é para isso que a normal serve, né? Para mascarar justamente esses contrastes, esses extremos que sim, podem acontecer. Tá? Então, não se enganem pelo nome. Né? Não significa um clima desejável ou correto. Tá? Se você não tem 30 anos de dados ainda, tá? Admite-se a possibilidade de você usar menos. Tá? A gente abre essas exceções, que é o que a gente chama de normais provisórias, tá? Que vão ser aí pelo menos 10 anos, né? Uma série de 10 anos, vou te dar um boi, assim, vou te fazer uma concessão, 10 anos de dados é pelo menos isso que você tem que usar, de repente, na engenharia, na arquitetura, nas ciências agrárias, tá? Pelo menos 10 anos. Tá? Você pode utilizar as normais provisórias também para você atualizar uma normal que está mais antiga. Um exemplo. Até pouco tempo atrás, a normal climatológica que vigorava no Brasil era a normal para construção e para as agrárias, era a normal de 61 a 90, de 1961 a 1990, tá? 30 anos aí, tá? Só que, de 61 a 90, já faz um tempinho, já tem um tempinho isso, né? Já passou um tempinho. O clima foi mudando ao longo desse tempo. O clima tá sempre mudando, tá? Então, você pode utilizar, vamos supor, a média dos últimos 10 anos, tá? Para você dar uma atualizada, para você conferir se a gente, né, ainda pode confiar nessa normal ou não. Então, eu pego a normal de 61 a 90. Mas já faz um tempinho, né? O último ano dela já tem 30 anos aí, né? É isso, então, você pode utilizar, a normal dos últimos... O valor dos últimos 10 anos e comparar, subiu muito. Subiu muito a temperatura em relação ao que era a normal de 61 a 90? Sim, subiu muito. Então eu tenho que fazer a minha construção considerando isso. Eu não vou colocar tanta transparência, eu vou fazer com material que é mais resistente ao calor, tá? Essa é a ideia. Você pode utilizar a normal provisória para você dar uma atualizada, para você avaliar uma tendência para você fazer o seu empreendimento, tá? E pode utilizar a normal provisória quando você não tem à sua disposição uma série de pelo menos 30 anos de dados. Atualmente no Brasil, o INMET já disponibilizou para a maioria das cidades onde tem monitoramento, já disponibilizou a normal de 1981 a 2010. Então agora, para quem mexe com as agrárias, mexe com as engenharias, vai ser essa normal que tá entrando em vigor, 81 a 2010. Tá? Por que não faz de até 2020 já, professora? É muito recente isso. A gente não é assim, acabou 2020, então a gente já tem os dados, já pode começar a usar. Não, cara, a gente leva tempo pra gente conferir esses dados, tabular tudo, jogar no banco de dados. Não é rápido assim, tá?
E principalmente não é rápido no Brasil, né? Que é um país que não tem essa tradição em ciência e muito menos em climatologia. Aqui a gente tem os valores das normais de Florianópolis, de 61 a 90. Tá? Em amarelo, a temperatura média. Em vermelho, a média das máximas. E em azul, a média das mínimas. Tá? Para cada um dos meses do ano. Então, conforme era de se esperar, né, a média das máximas é mais alta que a média. E a média, por sua vez, é mais alta do que a média das mínimas. Mas a gente observa em todas elas uma sazonalidade ao longo do ano. A gente observa que o meio do ano é mais frio e o final do ano, começo do ano, é mais quente. Tá? Janeiro, fevereiro aí são os meses de temperaturas mais elevadas. Junho, julho são os meses de temperaturas mais baixas. Ou seja, mesmo as temperaturas mais altas, né, em junho, julho, elas, se você nota uma baixadinha, ou seja, não fica tão quente, mesmo os dias mais quentes desses meses não são tão quentes assim. Bonitinho? Então isso aí está disponível aqui no site do INMET. Sempre que vocês precisarem, a gente vai trabalhar com esses dados quando a gente for fazer os climogramas, que é um exercício que a gente vai fazer no final do semestre, tá? Mas no site do INMET, está disponível aí para várias cidades brasileiras para você construir os seus dados caso você precise. Em termos de variação temporal, ao longo do dia, ao longo do ano, como é que variam as temperaturas? A temperatura acompanha a trajetória aparente do Sol, seja diária, seja anual. Ou seja, espera-se que o dia seja mais quente do que a noite e espera-se que o inverno seja, o verão seja mais quente do que o inverno. Tá? Porque o Sol aparece durante o dia e o Sol está mais próximo da perpendicular durante o verão. Tá? Esse é o padrão esperado, mas aquilo que a gente sabe, né, pode acontecer de vir uma frente fria no meio do verão, né? Pode acontecer, a temperatura mais baixa do ano ser registrada no verão. Nada impede, se vier uma frente fria porreta, pode acontecer. Tá? Ao longo do dia, quando é que é a temperatura mais baixa que a gente observa ao longo do dia? Que hora que costuma ser a temperatura mais baixa do dia? A lógica te levaria a crer que deveria ser a meia-noite. Porque é a hora que você meia-noite é o momento em que a sua região está mais distante do Sol. Está menos exposta ao Sol. Tá? Mas não é assim que funciona. Tá? Quem acorda cedinho, percebe, cara, que aquele horáriozinho 5h30, 6 horas, cara, esse é o mais cruel. Né? Quem trabalha durante a noite também observa isso. Você olha, meia-noite, 1h, 2, 3, 4 horas da manhã, vai ficando cada vez mais frio, assim. Aqueles momentinhos, assim, antes do sol nascer, é que são os mais cruéis de frio, tá? Por que isso? Tá? Por quê? Porque o sol se pôs, na noite anterior, ele se pôs, vamos supor, às 6. Tá? O sol se pôs às 6. Quando dá meia-noite, quanto tempo faz que você tá sem sol? Faz 6 horas. Tá? Quando dá 5 horas da manhã, no dia seguinte, quanto tempo faz que você tá sem sol? Faz 11 horas que você tá sem sol. Tá? Então você tá há mais tempo sem sol. Quanto mais é louco isso, né? Quanto mais tempo você tá próximo do nascer do sol, significa que você tá mais distante do pôr do sol do dia anterior. Então você tá há mais tempo, a superfície da Terra tá há mais tempo perdendo energia. Então são essas, tipo, meia hora antes do nascer do sol, porque quando o sol vai nascendo, né, já vai vindo aqueles raiozinhos assim, né, já vai dispersando um pouquinho, né, bem antes do sol nascer já começa a ter uma claridadezinha assim, né, já é o raio do sol se dispersando na atmosfera, isso começa a aquecer. Aquela meia hora assim antes de começar a clarear, esse é o horário mais cruel, né?
Que é o tempo que você é o momento em que você está há mais tempo sem receber energia. Certo? Da mesma forma, qual é o horário mais quente do dia? Mesma coisa. A lógica te levaria a crer que deveria ser meio-dia, porque é a hora que o sol está mais alto no céu. Mas não é isso que a gente verifica na prática. É 2, 3 horas da tarde, a hora do cão é 3 horas da tarde ali. Você tem as temperaturas mais elevadas. Tá? Por que isso? Porque é o momento em que você tem já o maior acúmulo de energia. Já faz bastante tempo que o sol nasceu. Ele nasceu 6 horas da manhã, já 3 horas da tarde, já faz 9 horas que o sol tá nascendo. Meio-dia, tipo, se ele nasce às 6, quanto tempo faz que ele nasceu quando você tá no meio-dia? Faz 6 horas. 3 horas da tarde, quanto tempo faz que o sol nasceu? Faz 9 horas. Então tem há muito tempo já que ele tá aí dispersando energia na atmosfera. A partir das 3 ele já começa a descer, então você já vai observar uma reduçãozinha da temperatura. Tá? Tem um gráfico aqui que vai ilustrar melhor, deixa eu mostrar. Ó, isso daqui que acontece. Tá? A temperatura mais baixa do dia é por volta das 6 da manhã, né? Então um pouquinho antes do sol nascer, mais ou menos, né? Na hora que o sol nasce. E a temperatura mais alta das 3, 3h30, eventualmente até as 5 horas da tarde. Então por que isso? Você tem que considerar a radiação que é emitida pelo sol, que é essa linha vermelha aqui, tá? Que o ponto máximo dela efetivamente é ao meio-dia, tá? Mas lembrando, né, que não é isso, né, que é o principal determinante, né? O principal determinante da temperatura é a radiação de onda longa, por isso Rho aqui, radiação de onda longa, é a radiação infravermelha que a Terra emite. Então uma coisa é o Sol emitir energia, outra coisa é a Terra responder, né, reemitindo essa energia para o espaço. Isso leva um tempo. Isso leva umas horinhas aí, entre a Terra receber energia do Sol e ela reemitir essa energia. É o que a gente chama de inércia térmica. Todo material demora um tempo para responder a uma mudança de temperatura. Você tira o sorvete, o gelo da geladeira, ele não derrete na hora, ele demora um tempinho. Tá? Então todo material demora um tempinho para aquecer, demora um tempinho para resfriar. A mesma lógica vai valer com a Terra, né? Ela vai levar algumas horas para ela manifestar a temperatura mais elevada. Então esse momento aqui, né, esse começo da tarde, é o momento que a gente tem a maior quantidade de radiação líquida, ou seja, está positiva, ou seja, a Terra está mais recebendo energia do que perdendo. Tá? Depois das 5 horas da tarde, ó, a Terra está mais perdendo energia do que ganhando. Tá? Esse padrão, ele pode ser alterado. Tá? Então, aquilo, a gente espera, né, o comum é que a hora mais quente do dia seja 3 horas da tarde. Mas não necessariamente. Pode vir, de repente, uma frente fria. Vamos imaginar. Tava de madrugada, a gente foi um dia quente no dia anterior, então a madrugada fica razoavelmente quente. Aí entra aquela frente fria porreta, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Cara, 7 horas da manhã tá gelado. Tá? E vai ficar geladão o resto do dia. Então, vamos imaginar, 3 horas da manhã, tava 18 graus. Tá. Às 7 horas da manhã entrou a frente fria, baixou a temperatura para 12 graus. Aí vai ficar 12, 11, 10, o resto do dia. Tá? Quando foi, então, que você registrou a temperatura mais alta desse dia? Foi às 3 horas da manhã. Aí você fala, nossa, que absurdo, né? Como é que pode a temperatura mais alta do dia ser de madrugada? Pode. Né? Se entrar uma frente fria porreta ao longo do dia, você vai alterar esse padrão. Então, isso daqui é o que a gente espera pela trajetória habitual do Sol. Tá? Mas isso pode ser alterado. Né? O jogo das massas de ar, a trajetória das massas de ar pode alterar esse padrão. É o que a gente chama informalmente, na meteorologia e na climatologia, de máxima invertida. Tá?
A mídia é um termo muito mais midiático do que meteorológico, tá? Mas só para vocês saberem o que significa na hora que vocês verem a menina da previsão do tempo falando isso na TV. Né? Máxima invertida é quando a temperatura mais alta do dia aconteceu de madrugada ou no começo da manhã, que é o momento que deveria ser mais frio do dia, tá? Em virtude aí da entrada de uma frente fria aí no começo da manhã, ou então antes do meio-dia, né, que vai fazer com que a tarde seja muito gelada, tá? Então esse é o padrão aí o padrão diurno da temperatura. Tá? Ao longo do ano, mesma coisa, espera-se que as temperaturas registradas no verão sejam mais elevadas do que as temperaturas registradas no inverno. Coisa que também pode ser alterada. Nada impede que eu tenha uma onda de calor durante o inverno, nada impede que eu tenha uma onda de frio durante o verão. Tá? Perfeito até aqui? Esse gráfico a gente já viu, então. A variação espacial. Né? Qual é o padrão das temperaturas aí espalhadas pelo globo? Tá? A gente observa um aquecimento diferencial dos continentes e oceanos, como a gente já tinha falado, em relação à continentalidade e maritimidade. Os oceanos, eles se aquecem mais lentamente e se resfriam mais lentamente do que os continentes. Tá? Durante o dia, o que a gente espera? É que o continente seja mais quente do que o oceano, aquele mecanismo das brisas que a gente já tinha visto. Durante a noite vai ser o contrário, como o oceano foi que armazenou mais energia durante o dia, ele vai tender a ser mais quente. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora o mapa das isotermas. O que é isoterma, professora? As linhas que no mapa vão ligar os valores de mesma temperatura. Para a gente comparar, né, em janeiro e julho, como é que funciona as diferenças entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Tá? Isso daqui são as isotermas de janeiro. Tá? Em janeiro, como é que são as temperaturas registradas pelo globo. Tá? Então vai mais ou menos aquela ideia de senso comum, né? Por volta ali do Equador, são as temperaturas mais altas, e conforme você vai indo em direção aos polos, vai ficando temperaturas mais baixas. Então, no geralzão, é isso. Agora, vamos observar isso com um pouco mais de detalhe. Janeiro é inverno no hemisfério norte. Então, você observa que as temperaturas que estão aí registradas, a área que está registrada em roxo, em azul aí, no hemisfério norte, ela é maior do que a área que é registrada no hemisfério sul. O que faz todo sentido, porque lá é inverno. Tá? Que mais que a gente pode notar? Eu acho muito interessante, cara, essa zorra de isotermas que aqui no interiorzão da Ásia. Olha isso daqui. Olha que bonitinhas que são as isotermas aqui nos oceanos do hemisfério sul. Tudo retinho. Tudo paralelinho. Né? Então, bem seguindo a regra mesmo. Você vai indo em direção aos polos, vai resfriando. Você pega esse interiorzão da Ásia, cara, olha essa bagunça. Tá? Por que você tem essa bagunça aqui no interior da Ásia? Tá? É efeito da continentalidade, é efeito do relevo. O que tem aqui, em cima aqui da Índia, que faz ser tão friozinho aqui? É o Himalaia. Ah, então, montanha vai ficando mais friozinho, tá? Outras regiões aqui, esse planalto aqui do Irã, do Afeganistão, a gente nota, são mais altos mesmo, né? Então, a gente vai ter uma temperatura um pouquinho mais baixinha do que as áreas aos derredores, tá? Outra coisa que a gente pode observar também, olha aqui o lado leste do Oceano Pacífico, essa parte mais próxima aqui da América do Sul. Né? Perceba aqui que por Equador, a água é mais fria do que do lado oeste do Pacífico, aqui próximo da Austrália. Ó, para a mesma latitude, por Equador. Né? Do lado da América do Sul, ela está mais fria do que do lado aqui da Austrália. O que é isso? Lembra a corrente marítima de Humboldt aqui, que passa pelo
pela face oeste aqui da América do Sul. Então, esse lado do Oceano Pacífico, ele é mais frio do que o lado próximo da Austrália, tá? Por efeito dessa corrente, tá? Esse efeito é um pouquinho menos nítido aqui na corrente da Califórnia também. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas dá para perceber um pouquinho aqui na corrente da Califórnia, tá? Beleza. Então, essas são as isotermas aqui de janeiro. Agora vamos para as isotermas de julho. Aqui. Essas são as temperaturas do planeta em julho. Então, mesma coisa, né? Por volta do Equador, ali é mais quente. Julho é verão no hemisfério norte, então você nota que as cores do hemisfério norte ficaram aí mais quentes mesmo, né? Atestando essas elevações da temperatura aí no verão, tá? Mas o padrãozão, os desenhos, não muda tanto. Ó como são bonitinhas, né? Todas paralelinhas, retinhas, nos oceanos do hemisfério sul. Tá? A zorra no interior da Ásia continua, né? Você consegue notar esse efeito do Himalaia aqui também, ó que legal. Cara, eu acho isso muito louco, cara. O mais friozinho, aqui em cima da Índia. Aqui nos Andes também, né? Dá pra gente perceber, mais friozinho. A corrente de Humboldt aqui, né? Então, as águas mais frias no lado leste do Pacífico do que no lado oeste, tá? Corrente da Califórnia, você consegue perceber ela um pouco mais nítida aqui, também. E em relação aos polos, olha que louco, né? Olha como é que fica frio, né? Julho é inverno no hemisfério sul. Olha as temperaturas que a gente registra na Antártida, cara. Isso aqui é média, tá, pessoal? Isso aqui é média. Menos 40, menos 50, menos 60. A Antártida é fria. Compara com o que você tem em relação à situação de janeiro, né? Então, inverno do hemisfério sul, você tem temperaturas de menos 60 na Antártida. Vamos ver o que a gente tem no Ártico. Menos 30. As isotermas mais altas aí, mais baixas, né, de menores do Ártico é menos 30. Então, inverno na Antártida, menos 60. Inverno no Ártico, menos 30. Tá? Então, a Antártida, você nota que ela é bem mais fria do que o Ártico. Agora, interessante, verão na Antártida. Janeiro, né? Verão na Antártida. Olha as isotermas que nós temos aqui. 0, menos 10, menos 20. Menos 20 é o verão. Tá? E toda a Antártida, todo o continente, ele está além das isotermas de 0. São muito poucos. Só a Península Antártica aqui está fora da isoterma de 0. Mas praticamente o continente todo tá dentro da isoterma de 0, ou seja, a isoterma de 0 que vai ser o limiar aí para o congelamento, né? Tá bom, então, mesmo no inverno, as temperaturas, mesmo no verão, as temperaturas na Antártida vão tender a ficar negativas. Agora vamos para o verão no Ártico. O que vocês observam aqui? Isoterma de 10 positivos. O que acontece quando a água é submetida a temperaturas positivas? Ela derrete. Tá? Então a gente fica super assustado quando a gente vê imagens do Ártico derretendo no verão. Cara, tá aqui. É normal. Né? A normal climatológica do Ártico é essa. Tipo, ali as temperaturas ficam positivas no verão. Tá? Então, sim, vai derreter. Tá? Quando você voltar para o inverno, vai congelar de novo. Tá? Mas no verão, vai derreter sim. Tá? Na Antártida, você não observa isso tão facilmente. Tá?
No verão da Antártida, as temperaturas ainda, a maior parte do continente ainda fica com temperaturas negativas. Aqui a Península Antártica não. Ela realmente fica onde a gente mais registra essas cenas de descongelamento, muito mais na Península Antártica. Justamente porque ela tá mais pronunciada ali, tá mais para fora realmente da zona mais fria do continente. Ah, mas o interiorzão, cara, isso never, né? Tá? Então, de novo, né, sempre frisando o quanto que os dois hemisférios eles têm comportamentos climáticos bem diferenciados. Tá? Então, você tem uma diferença de temperatura de verão e inverno entre os polos norte e sul da Terra que é muito grande. Tá? Tem um polo que mesmo, né, o polo sul, mesmo no verão, não registra temperaturas positivas. Tá? Enquanto que o polo norte, no verão, sim, registra temperaturas positivas. Tá? Em função aí do que a gente já tinha comentado, essa distribuição desigual de continentes e oceanos que a gente tem no planeta. Tá? Agora o conceito de equador térmico. Tá? Equador térmico é o valor de mais altas temperaturas que você vai encontrar no planeta. A distribuição geográfica das temperaturas mais altas do planeta, que não necessariamente vai coincidir com o equador geográfico. Tá? A gente viu aqui, ó, a gente tem as temperaturas mais altas, não necessariamente elas estão no equador geográfico. Onde é que estão as temperaturas mais altas do planeta em julho? Tá aqui no Saara, na Arábia, né? Não tá no equador propriamente, tá? Então, isso varia ao longo do ano. Né? Logicamente, né, você espera que o equador térmico, as temperaturas mais altas do globo, estejam no hemisfério onde é verão. Então, se é verão no hemisfério norte, você vai ter as temperaturas ali mais altas do equador, né, um pouquinho acima do equador no hemisfério norte. Né? Quando é verão, para o hemisfério sul, você esperaria que tivesse, né, o equador migrando mais, o equador térmico migrando mais para sul, as temperaturas mais altas do planeta migrando mais para sul. Então você tem essa variação aí ao longo do ano. Só que essa migração ela é mais forte sobre os continentes do que sobre os oceanos, né? Sempre essa questão dos continentes se aquecerem mais rápido do que os oceanos. Vou mostrar aqui no mapa para vocês verem como é que funciona. Aqui. Então, o equador térmico é essa linha vermelhinha aqui, tá? Então, em janeiro é verão no hemisfério sul. Tá? Percebam o quanto que ela avança, o equador térmico avança, a temperatura mais alta do planeta, que é o equador térmico, avança mais para o sul, dentro dos continentes, e fica muito mais próxima do equador geográfico, propriamente, né, nos oceanos. Tá? Essa é a situação de janeiro. Essa é a situação de julho. Julho, então, verão no hemisfério norte, mesma coisa. Ela avança mais para o norte, o equador térmico avança mais para o norte, onde é continente, e fica mais próximo do equador geográfico nos oceanos. Tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, observa o equador térmico em janeiro. Tá? Janeiro é verão no hemisfério sul. Só que, mesmo sendo verão no hemisfério sul, existem porções do equador térmico que permanecem no hemisfério norte. Tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui de novo, a face oeste da América do Sul. Tá? Então, mesmo no verão, né, essa região aqui do planeta, né, mesmo no verão, a parte mais ao sul do Equador, né, na face oeste da América do Sul, mesmo no verão, não é mais quente do que o outro hemisfério que está no inverno. Tá? Tamanho é o efeito aí da corrente de Humboldt. Ela atravessa o Equador. Ela consegue deixar até o hemisfério norte ali
né, que seria mesmo no nosso verão, o equador térmico não avança tanto para o hemisfério sul. Então, observem isso. Né? Então, quando é verão no hemisfério sul, né, o equador térmico não avança tanto para o sul como ele avança para o norte quando é verão no hemisfério norte. Ó, não tem nenhuma área. Quando é verão no hemisfério norte, Júlio, não tem nenhum pedaço da Terra, não tem nenhuma parte da Terra em que o equador térmico está abaixo do equador geográfico, tá no hemisfério sul. Não tem. Então, tipo, todas as temperaturas mais altas do planeta estão no hemisfério norte. Quando é verão no hemisfério norte. Mas nem todas as temperaturas do planeta mais altas do planeta estão no hemisfério sul quando é verão no hemisfério sul. Atestando aí o quanto que efetivamente, na média, o hemisfério sul é mais frio do que o hemisfério norte. Tá? Então a gente não pode, o chifre da África também, a gente nota essa diferença, tá? Porque é mais alto ali também, né? Tem essa questão da altitude ali. Então, sempre, a tecla que a gente vai sempre repisar, você não pode entender os mecanismos climáticos que acontecem no hemisfério norte da mesma forma que acontecem no hemisfério sul. Né? Fenômenos que acontecem no hemisfério norte não necessariamente vão acontecer no hemisfério sul e vice-versa. Tá? São dois planetas diferentes, né, em termos de entendimento climático. Certo? A variação vertical da temperatura. Nós já tínhamos visto que o gradiente adiabático médio, ou seja, quanto a temperatura vai em média diminuindo conforme você vai subindo em altitude, é de 0,6 graus negativos a cada 100 metros, ou seja, você vai diminuindo 0,6 graus a cada 100 metros que você sobe. Então esse é o padrão. Tá? Mas, de novo, né, as coisas podem sair do padrão. Pode ser que, né, pode acontecer situações em que conforme você vai subindo a montanha, vai aquecendo. Tem dia que isso acontece. Tá? Você tem essa inversão desse padrão habitual. Essa inversão desse padrão habitual, ela é denominada de inversão térmica, que é justamente o contrário do que o habitual, do que você esperaria, né? A temperatura vai diminuindo conforme você vai subindo em altitude, mas tem dia que não. Tem dia que ela vai subindo, tá? Ou seja, você tem um gradiente adiabático positivo, ou seja, conforme eu vou subindo em altitude, a temperatura vai subindo também. Tá? Esse é o padrão de inversão térmica. Não sei se vocês já perceberam esse efeito aqui em Florianópolis. Você tá na UDESC, principalmente isso em noites de outono. Essa é a época, cara. Outono, começo do inverno. Tá? Você tá aqui no centro, você tá na UDESC e tal, nas áreas mais baixas da ilha. Na hora que baixa o sol, cara, é aquela friaca. Aquela friaca. Baixou o sol, já era. Temperatura despenca. Né? Quando você sobe o morro, parece que lá em cima no morro, seja na lagoa principalmente, você consegue observar esse efeito. Parece que lá em cima no morro não tá tão frio assim quanto tava lá embaixo. Eu notava isso muito quando eu estudava na USP, cara, que eu morava no CRUSP ali embaixo, bem na baixada ali, já no nível do Rio Pinheiros. Aí subia, eventualmente, de noite para ir assistir aula ou pegar algum livro, alguma coisa assim, nos centros que eram mais elevados. Cara, dava para notar isso muito nitidamente, assim, conforme eu ia subindo, dava para perceber a temperatura mais alta. Tá? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas dá para notar isso. Principalmente quando se você for andar de carro ou de ônibus, tá? Você lembra que é mais rápido o trajeto. Você lembra da sensação térmica que você tinha quando você estava embaixo e você vê a sensação térmica quando você estava lá em cima. Então pode acontecer, né, da temperatura lá em cima estar mais alta do que a temperatura lá embaixo. Por que isso? Tá? Por que é principalmente uma situação de outono e de inverno? Tá? Outono e inverno, o ar fica mais seco. Tá? O ar ficando mais seco é a hora que o sol baixa, a temperatura cai muito rapidamente. Tá?
Temperatura caindo muito rapidamente, o que vai acontecer? O ar frio, ele tende a descer. Lembra sempre disso. Então, o ar que se resfria muito rapidamente, ele tende a descer. Tá? Então, o ar frio desce o morro e se acumula ali no vale, se acumula nas baixadas. Enquanto que o ar quente, comparativamente mais quente ainda, ele tende a subir. Então, ele vai se acumular ali em cima do morro. Pronto, tá feita a inversão. O ar frio mais embaixo e o ar quente mais em cima. Então, é um efeito do rápido resfriamento que acontece na superfície em situações em que o sol, né, se pôs. Pode acontecer durante o dia também, né, por efeitos de dinâmica e tal, mas o mais comum é esse. Né, assim que o sol se pôs, né, desce muito rapidamente a temperatura, então o ar mais frio vai descer do morro, vai se acumular ali no vale. No Ribeirão, dá para perceber isso também, comparando ali dos morros do Ribeirão. Tá? O que vai acontecer? Essa atmosfera, então, que o ar mais frio está embaixo e o ar mais quente está em cima, é uma atmosfera estável. Por quê? As coisas já estão no local onde elas deveriam estar. O frio que tende a descer já está embaixo, o quente que tende a subir já está em cima. Então, essa atmosfera, ela não vai ter movimento. Por isso que é dita uma atmosfera estável. E aí, qual que é o problema disso, prof? Nenhum. É o conceito do ar-condicionado. Mesma coisa, é o mesmo princípio do ar-condicionado. Tem que instalar o ar-condicionado em cima para que o ar frio desça. Qual o problema com a inversão térmica? Nenhum. Não tem nada de errado em acontecer a inversão térmica. Um fenômeno absolutamente normal, natural. O problema é quando ela acontece numa cidade poluída. Tá? Porque numa cidade poluída, essa situação estável, o que vai acontecer? Não vai dispersar os poluentes. Se a atmosfera está instável, ela está em movimento, os poluentes que são gerados na cidade são levados para fora. Vai espalhando, vamos compartilhando a poluição com os nossos vizinhos. Tá? Quando você está numa situação de inversão, não. Os poluentes ficam ali retidos na atmosfera. É bem legal viajar para São Paulo nessa época do ano, que você vai vendo assim, o domo de poluição, né? Conforme o avião vai descendo, você vai vendo o domo de poluição, aquela crosta cinza assim em cima da cidade, nessas épocas de outono e inverno. É bem legal. Tá? Ou quando você teve uma vez que a gente foi fazer um trabalho de campo também na estação de... Como é que chama aquela estação de... A estação de tratamento de água do Guaraú, que fica ali na Serra da Cantareira. Ali em cima da Cantareira você consegue ver a cidade também. Cara, todo mundo ficou muito chocado, assim, que dá pra você ver a cidade inteira, assim, aquele domo de poluição, aquela crosta cinza, assim, por cima da cidade, né? Numa situação de inverno. Tá? Então, muito cuidado, que aparece às vezes no livro didático, aparece na mídia e tal, colocando a inversão térmica como um fenômeno climático nocivo, né? Como um problema ambiental. Tá? A inversão térmica não é um problema ambiental. Ela é um fenômeno absolutamente natural e esperado, principalmente em situações de outono e inverno, quando você tem essa descida da parcela de ar frio quando ela desce o morro. Tá? Não teria problema nenhum dela acontecer no meio do mato. Tá? O problema é quando ela acontece numa região poluída, porque ela evita a dispersão de poluentes. Tá? E aí ataca as rinites, as sinusites, todos os ites da vida, porque você fica respirando um ar mais poluído. Tá? Esse aqui que é o padrão. Tá? Então, você consegue detectar isso na atmosfera, né, quando você tem essa curva se invertendo aqui. Ó, o padrão seria a temperatura aí decrescendo conforme você vai subindo em altitude, mas não necessariamente, né, ela pode subir. E aí é isso que acontece. Então, o fluxo normal, você teria os poluentes se dispersando, né, numa atmosfera estável, você teria os poluentes da cidade se dispersando, né, em função desse movimento que tem na atmosfera. Em situações de inversão, isso não acontece.
O ar frio embaixo, ele dificulta essa dispersão dos poluentes, eles ficam mais concentrados aqui na cidade, a galera fica mais respirando. Notem que o desenho ele já mostra também esse efeito de pôr do sol mais vermelho, que a gente já tinha comentado também. Então, você tem uma concentração maior de poluição, um avermelhamento maior do pôr do sol. Tá? Que a gente fica besta, a gente fica assim, embasbacado. Eu adoro. Né? Lindo, né? Aquele pôr do sol vermelho, pink, laranjado, rosa, tal. Mas quanto mais vermelho ele é, mais é um indicativo de que a cidade está poluída. Certo até aqui, crianças? Passar um pouquinho agora a uma discussão sobre a questão da elevação global das temperaturas, que é a discussão sobre a capacidade humana de alterar as temperaturas do planeta em escala planetária. Se é do planeta em escala planetária, né? Ok. Tá. Esse gráfico aqui, ele é do relatório de 2013 do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que é a parte da ONU, como a gente já tinha falado, é uma parte da Organização Meteorológica Mundial encarregada de pesquisar as mudanças climáticas globais antropogênicas. Tá? Esse relatório de 2013 é o mais atual, porque era para ter lançado um em 2020, né? Então tá tudo atrasado. Então ainda não saiu um relatório mais recente. Então continuamos aqui com esse dado. Tá? O que a gente observa nesse gráfico? Essa série, em preto aqui é resultado de modelagem, né, de simulação numérica da atmosfera. E a gente tem duas que são as principais séries de dados de temperatura em nível global. A série RAD-CRU T4, que é do Serviço Meteorológico Britânico, e o GIS, que é o Goddard Institute of Space Studies, que é da NASA, nos Estados Unidos. Tá? A série do Hadley Center, que é do Serviço Meteorológico Britânico, ela recua até 1850, quando começaram essas medições. Tá? O GIS começa, que é o da NASA, começa em 1880. Tá? Qual que é melhor, qual que é pior, professora? Cara, as diferenças entre elas são muito míseras. Então, a gente costuma mostrar as duas, né, como as séries oficiais de medição de temperatura em superfície no planeta. O que a gente nota nesse gráfico? A gente notaria uma tendência geral de elevação das temperaturas. Isso aí seria uma média global. Mas umas coisas que a gente precisa sublinhar é que essa elevação ela não é homogênea. Tá? Percebam que 1850, 1900, 50 anos assim que a modificação ali é mísera ou até menos, né? Até uma tendência de resfriamento. Se a gente for observar isso mais detidamente, a gente nota um período de aquecimento mais ou menos aqui na primeira metade do século XX, né? Depois um período de um ligeiro resfriamento aqui, mais ou menos depois de 1940, por aí. E depois uma nova tendência de elevação das temperaturas. Tá? Isso... Eita, barulho na rua. Tá. Outras coisas que vão saltar à vista também, mas depois eu volto aqui nesse gráfico. Então seria essa tendência geral aí de aquecimento, mas entremeados aí, né, de um aquecimento que não é homogêneo. Né, que tem épocas que você tem uma aceleração desse aquecimento, tem épocas que ele é mais lento. Tá? Tem jogo hoje? Tô vendo foguetório aqui. Bom, como saber se essa elevação observada das temperaturas é de origem antropogênica ou natural? O ideal seria que a gente tivesse outra terra, jogasse dióxido de carbono nela e visse o que aconteceria. Como a gente não tem isso, a gente parte para as simulações de computador. Tá? Então a gente tem os modelos climáticos, razoavelmente semelhantes ao que a gente utiliza para fazer previsão do tempo no cotidiano, que vão simular, né, programas de computador que vão simular
as condições da superfície terrestre, tá? E aí você pode ir jogando, né, colocando os diferentes fatores de modificação. Ah, essa área, eu vou desmatar essa área aqui, vamos ver o que acontece. Vou jogar mais dióxido de carbono aqui, vamos ver o que acontece. Vou retirar dióxido de carbono daqui, vamos ver o que acontece. Né? Você pode ir jogando com essas variáveis aí no programa e vendo qual vai ser o resultado dele. Tá? Então a gente tem, né, o resultado de simulações, né, de como o clima da Terra deveria ter variado, tá? Se a gente somar o que a gente chama de forçamentos naturais. Forçamento o quê? Qualquer coisa da natureza que faça uma mudança climática, ou seja, vulcanismo, manchas solares, esses são os principais fatores. Tá? Então, tanto forçamentos naturais quanto forçamentos antropogênicos, ou seja, desmatamento, atividade industrial, parará. Tá? Em preto é o que a gente tem de observações, ou seja, o que efetivamente aconteceu com o planeta. Tá? E em azul e em laranja, as médias das diferentes simulações, tipo, a gente tem mais de 100, cara, simulações aí de modelos climáticos rodando aí pelo globo, tá? Então, a gente tem uma média deles aí, todas as margens de erro aí, né, os resultados das diferentes simulações. Tá, isso daqui, ou seja, quanto mais casar essas curvas, mais seria um indicativo de que o que a gente está atribuindo, né, a causa que a gente está atribuindo é o que é realmente a causadora do mundo real. Tá? Vou mostrar os outros gráficos, vai ficar um pouco mais claro isso. Isso daqui é o resultado das simulações no que dependesse só de forçamentos naturais, ou seja, se o ser humano não estivesse interferindo no sistema climático. Tá? Então, mesma coisa. Em preto, como efetivamente variaram as temperaturas do planeta, e em azul e em vermelho, qual seria a variação esperada, né, se as mudanças climáticas que aconteceram tivessem acontecido somente por vulcanismo e variações nas manchas solares, né, ou seja, coisas naturais. Tá? Percebam que, principalmente a partir da década de 60, as curvas não casam. Tá? Até a década de 60 até que casava, né? Ou seja, até a década de 60, a elevação das temperaturas ela poderia ser atribuída a forçamentos naturais. Ou seja, efetivamente, a temperatura subiu até a década de 60, mas ela casaria melhor, então, com forçamentos naturais. Mas a partir da década de 60, descasam as curvas, né? Uma vai para cima, outra vai para baixo. Ou seja, o que o IPCC diz é que no que dependesse da natureza, o planeta era para ter resfriado na segunda metade do século XX. Tá? Só que se você colocar somente os forçamentos antropogênicos, né, ou seja, se não tivesse natureza, se fosse as mudanças climáticas, elas dependessem só do ser humano. Né? Mesma coisa aqui. Né? Em preto, as observações, o que efetivamente aconteceu no planeta, e em vermelho, a simulação. Né? O que deveria ter acontecido se as mudanças climáticas dependessem somente dos gases estufa antropogênicos. O que a gente nota? Que a curva também não casa a partir da década de 60, principalmente. Tá? Ou seja, no que dependesse só dos gases de efeito estufa, o planeta deveria ter aquecido mais. Tá? Do que ele efetivamente se aqueceu. Tá? Ou seja, a conclusão do IPCC com isso é que nem somente o natural e nem somente o humano conseguiria explicar as mudanças climáticas que aconteceram principalmente a partir da segunda metade do século XX. A gente precisaria somar esses dois fatores, ou seja, os dois fatores teriam a sua importância na definição das temperaturas médias globais. Tá? Que seria isso daqui, seria esse gráfico aqui. Se a gente somar, né, os forçamentos tanto naturais quanto antropogênicos, você vai ver que a curva, né, das observações, né, de como efetivamente variaram as temperaturas do planeta, ela casa melhor com a curva das simulações. Só que
né? Observem esse finalzinho aqui, a partir dos anos 2000. A partir dos anos 2000, mesmo se você, né, considerar somar os dois fatores, né, os naturais e os antropogênicos, você nota uma tendencinha de estabilidade ou de resfriamento. Tá? Ou seja, mesmo se a gente considerar, né, tanto fatores naturais quanto antropogênicos, o planeta não está se aquecendo no ritmo que os modelos climáticos esperariam que ele se aquecesse. Ou seja, de alguma forma, a gente está superestimando as estimativas de temperatura para as últimas 2 décadas aí. Ou seja, esperava-se, as previsões diziam que o planeta ia ficar muito mais quente do que ele está hoje e não está tão quente assim. A gente está tendo uma tendência aí de estabilidade ou até de decréscimo de temperatura nos últimos 20 anos. Tá? Então, qual é a conclusão aqui do IPCC? O que eles dizem? Concluindo, aqui é questão de hermenêutica, né? Vamos interpretar o texto. Concluindo, embora tenham sido identificadas algumas inconsistências nas respostas de forçamentos em modelos individuais e nas observações, a detecção da resposta da temperatura global ao aumento dos gases estufa, empregando respostas médias de múltiplos modelos, é robusta em relação à incerteza observacional e escolhas metodológicas. Concluímos, consistente com Hegel et al. Em 2007, que mais da metade do aumento observado nas temperaturas médias globais de superfície de 1951 a 2010 é muito provavelmente devido ao aumento antropogênico observado nas concentrações de gases estufa. Tá? Eu não tenho aqui, né, tá em outra parte dos slides, os dizeres dele do relatório anterior de 2007, mas observam aqui, não sei se vocês perceberam o teor do texto, né? Considerando aí algumas incertezas, leio de novo, concluindo, embora tenham sido identificadas algumas inconsistências nas respostas de forçamentos em modelos individuais e nas observações, ou seja, existe alguma divergência aí entre o que estava previsto, né, e o observado, ou seja, o mundo como ele está sendo observado, ele não está se aquecendo num ritmo tão forte quanto que era previsto, tá? Embora existam incertezas, dá para a gente detectar uma tendência. E depois concluímos que mais da metade do aumento observado nas temperaturas, ou seja, não é toda a temperatura, o aumento da temperatura que pode ser atribuído aos seres humanos, é mais da metade. E percebam, é mais da metade muito provavelmente devido aos gases estufa. Então não é certeza. Tá? Então percebam essas sutilezas no texto, né? O que eu estou querendo dizer? Que nem o próprio painel intergovernamental de mudanças climáticas está batendo o martelo, como sim, né, vai todo mundo morrer torrado. Calma, o diabo não é tão feio quanto ele tem sido pintado. Tá? Ok. Só que tem um pequeno problema. Esses resultados que a gente chega aqui, eles se referem a medições feitas por estações meteorológicas de superfície. E qual que é o problema? Uma coisa que a gente já observou nas nossas aulas. As estações meteorológicas de superfície, elas estão localizadas aonde na Terra? Na superfície. Então, qual é a temperatura que elas estão medindo? A temperatura da superfície. E o que tem na superfície? Tem cidade, tem aeroporto, tem asfalto. Tá? Então, tudo isso faz com que você tenha, né, eventualmente aí algum viés aí de aquecimento sendo registrado por essas estações meteorológicas, que tem muito mais relação com o fato de ela estar dentro de uma cidade, de ser efeito de ilha de calor, do que efetivamente uma tendência global de temperatura. Tá? Então esse é um problema para a gente detectar se a gente está realmente vivendo uma mudança climática global, ou se essas estações meteorológicas de superfície
elas estão apenas detectando uma somatória do aquecimento que é característico das áreas urbanas. A gente sabe disso, que as áreas urbanas elas são mais quentes do que áreas não urbanas. E principalmente se você levar em consideração o quanto que as cidades do mundo cresceram ao longo do século XX. Então, mesmo que uma estação ela ficasse originalmente numa zona rural, as cidades vão crescendo em volta, né? Então isso vai engolindo, isso pode ir alterando a medição, tá? Outra coisa, o que a gente tem muito também, né? Conforme as cidades vão avançando, você tem que mudar a estação de lugar. Tipo, tem uma estação aqui, vai construir um prédio aqui no local onde está essa estação. Você tem que tirar essa estação e botar lá mais pra longe. Tipo, cara, mudou o lugar da estação, cara, acabou. Você já zicou a série toda, né? Já invalida o resultado a partir dali. Você só pode usar, né, enquanto a série está naquele local. Mudou de local, é outra série. Cara, então isso acontece muito. Muito, né? Mudança de local de estação meteorológica. Tá? E sem contar que muitas delas também elas são mal localizadas, né? Tem muita estação meteorológica que a gente coloca no aeroporto e tal, porque é importante, né? Você ter estação meteorológica no aeroporto, mas tipo, ali é asfalto, ali você tem tráfego de veículos ali, então não é o local mais ideal para você fazer uma medição mais acurada, tá? Então sempre existiu muito essa discussão dentro da climatologia e da meteorologia se esses resultados eles são efetivamente confiáveis, tá? Se a gente realmente pode dizer que essa elevação das temperaturas que é registrada aqui, tanto pelo Hadley Center quanto pelo GIS, que são resultados de superfície, são efetivamente representativos de uma mudança climática global, ou seja, se nós enquanto humanidade somos realmente capazes de alterar os fluxos de matéria e de energia em escala planetária. Conscientes disso, a gente começou a inventar maneiras de tentar medir a temperatura média global sem a interferência, talvez, dessas estações. Aqui, outra coisa, né? A possibilidade também da diminuição, da variação da quantidade de estações aí pelo mundo, tá? Então, a maior parte das estações oficiais, né, que o Hadley Center e o GIS utilizam para fazer medição de temperatura de superfície. Tá? Olha o que aconteceu isso entre os anos 1950 a 2000. Tá? Então, estações urbanas, estações suburbanas e estações rurais. Tá? A gente teve, entre os anos de 1988 e 92, uma queda de apenas 50%. Apenas 50% das estações meteorológicas de superfície do planeta foram desativadas em 4 anos. Tá? Por que isso? Crise econômica global, né? Final da Guerra Fria, né? Tanto o mundo soviético quanto o mundo capitalista estava tudo quebrado. Cara, tipo, a gente sabe, né? Você mora no Brasil, você sabe como é que funciona, né? O país está quebrado, a primeira área que você desinveste é a ciência, né? Ciência não serve para nada, então pode desinvestir. Mas não é só no Brasil que isso acontece, tá? Isso é em escala global também. Então a gente teve muito, né? Metade das estações meteorológicas de superfície foram desativadas entre os anos de 1988 e 92. Então, cara, o resultado disso é muito óbvio para uma série de dados, né? Tipo, não é a mesma coisa. A medição que a gente tinha na década de 60 não é a mesma coisa que a gente tem na década de 90. Você tem 50% a menos de estações meteorológicas envolvidas nessa medição. Tá? Então tem esse problema da má localização das estações, tá? Que elas estão aí, eventualmente, registrando aquecimento típico das áreas urbanas. Tá? E essa questão, né, das mudanças de localização ou do simples encerramento das atividades das estações. Então é muito complicado a gente tentar estabelecer uma tendência de mudança climática global com base em estação meteorológica de superfície. Então, conscientes desse problema, que sempre foi uma discussão muito grande dentro da meteorologia, da climatologia, das ciências atmosféricas, ambientais de maneira geral, tá? A gente começou a pensar em outras maneiras
de fazer essa medição de temperatura, para verificar se realmente a gente está conseguindo alterar os fluxos de matéria e de energia do planeta. Então, qual é a ideia? Se efetivamente o ser humano estiver alterando o clima do planeta, ou seja, através da adição de gases de efeito estufa, a gente efetivamente estiver tornando o planeta mais quente, tem uma consequência que tem que ser observada. Lembra, a ciência tem que fazer previsão. Uma hipótese é científica quando ela consegue fazer uma boa previsão, né? Se a gente efetivamente estiver aquecendo o planeta, a maior parte do aquecimento, o ritmo mais acelerado de aquecimento, não vai ser percebido na superfície. Vai ser percebido numa região da atmosfera que nós chamamos de baixa troposfera, que é uma região ali entre 2 e 6 quilômetros de altitude, ou seja, acima da camada limite, né, acima dos 2 quilômetros aqui, né, que é o nosso mundinho, a nossa vivência. Por que isso? Porque é uma região já mais fria da atmosfera e é mais seca, né, tem menos vapor d'água porque o lugar da água é aqui embaixo, tá? Então, se a gente efetivamente estiver aquecendo o planeta, né, a gente deveria ver um aumento de temperatura mais rápido na baixa troposfera do que aqui na superfície. Por quê? Porque sempre onde você tem um excedente de energia, ele é automaticamente transportado para onde tem menos, para onde tem falta. Uma tendência do planeta de ir reequilibrando essa má distribuição de energia. Ou seja, se eu estou gerando energia aqui na superfície, tá? Essa energia não vai ficar na superfície, ela vai ser redistribuída pelo planeta. E vai ser mais redistribuída aonde? Onde é mais frio. Tá? E onde que é mais frio? Por exemplo, nos polos, ou por exemplo, ali na baixa troposfera. Então, quando a gente fala em aquecimento global, não significa que não é o Equador que vai ficar mais quente, é os polos que vão ficar menos frios. Essa é a ideia. Então, não é o quente que aquece, é o frio que vai aquecer. Tá? A gente tem uma redistribuição maior de energia pelo planeta. Então, se a gente efetivamente estiver alterando o teor energético do planeta, a gente teria que ver o ritmo de aquecimento sendo mais rápido na baixa troposfera, né? Então um pouquinho mais acima, né? 2 a 6 quilômetros de altitude, do que aqui na superfície. A gente estaria transferindo energia e vapor d'água, que vai armazenar energia, para essa camada mais acima da atmosfera. Ou seja, é isso daqui que a gente tem que ver. Tá? Então, se eu tiver um aquecimento na superfície, aqui em cima, mais rápido, vamos supor, tá aquecendo 0,2, 0,3 graus por década, e aqui embaixo está aquecendo 0,1 graus por década, ou seja, um aquecimento mais lento na superfície, um aquecimento mais rápido nessa faixa de 2 a 6 quilômetros, então sim, o aquecimento global é verdadeiro. Nós estamos acelerando a elevação das temperaturas do planeta. Se, ao contrário, a gente observar que aqui na superfície, as temperaturas registradas em superfície estão registrando um aquecimento mais rápido do que o aquecimento que está sendo observado nessa zona de 2 a 6 quilômetros, tá? Então o aquecimento global é falso, ou seja, a gente não está transferindo energia para essa zona mais naturalmente mais fria do planeta, né? Essa zona mais fria da atmosfera. A gente estaria simplesmente fazendo uma medição de ilhas de calor urbano, ou seja, a gente estaria testando somente o aquecimento típico aí das áreas urbanas, então seria um aquecimento só da superfície, não significaria então uma elevação das temperaturas em escala global, tá? Ou seja, uma efetiva alteração dos fluxos de matéria e de energia do planeta. Tá? Essas medições, então, das temperaturas aqui na baixa troposfera, elas começaram no mês de dezembro de 1978, através do lançamento de satélites. Os satélites foram lançados antes, obviamente, né, mas os resultados começam a ser colhidos em dezembro de 78. Satélites chamados de unidades de sondagem de micro-ondas, a sigla em inglês MSU, que eles observam a temperatura do oxigênio
e a partir da temperatura do oxigênio, a gente sabe, né, a fonte cada corpo com uma determinada temperatura emite um teor de energia. Então esses satélites, eles captam essa energia emitida pelo oxigênio para a partir dali derivar qual seria a temperatura média ali da baixa troposfera. Tá? Então essa é uma obra feita pela Universidade do Alabama, na cidade de Huntsville, que até hoje está continuando aí esse monitoramento. Então é isso que a gente tem que observar. Onde é que está se aquecendo mais rápido? É na superfície ou é nessa zona de 2 a 6 quilômetros? Tá? E quanto que tem que ser? Não é qualquer rapidez. É pelo menos 10% mais rápido. De 10 a 30% mais acelerado. É esse o ritmo que a teoria do aquecimento global preveria para a gente poder comprovar o aquecimento do planeta pelos seres humanos. Tá? Então é isso aqui que a gente deveria observar. Nas temperaturas da baixa troposfera se aquecendo mais rápido do que aqui na superfície. Perfeito? Então vamos ver o que esses resultados vão nos trazer. Tá? Aqui as palavras do IPCC mesmo, né, corroborando essa ideia, né, o forçamento dos gases de estufa deve produzir um aquecimento na troposfera e um resfriamento da estratosfera, por conta da questão da camada de ozônio. Em 1990, os professores John Christie e Roy Spencer, que são os responsáveis por esse projeto de unidade de sondagem de micro-ondas da baixa troposfera, vão lançar um artigo na Science atestando aí os primeiros 10 anos de resultado dessas medições, tá? Que foram de 1979, né, que é dezembro de 78, tipo, é só um mês, esquece. Então começa em 79 mesmo. Até o ano de 1988. Então, de 79 até 88. Então, eles lançam um artigo na Science mostrando os primeiros resultados para a gente ver qual é a tendência de elevação das temperaturas ali na baixa troposfera. Então, é isso daqui que eles mostram. Tá? O que nós observamos dessas curvas aí dos diferentes satélites que são lançados? Tá? Um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas em termos de tendência mesmo, alguma coisa que você poderia observar, uma tendência aí de longo prazo, não tem realmente nada muito significativo aí. Tá? É essa a conclusão deles nesse artigo. Ou seja, os primeiros 10 anos de dados não revelam um aquecimento da baixa troposfera num ritmo superior ao da superfície. Tá? Então, seria esse cenário aqui da direita, da esquerda. A baixa troposfera com um aquecimento mais lento do que a superfície, portanto, a hipótese do aquecimento global antropogênico é falsa. Não estaríamos com essa competência de elevar as temperaturas do planeta. Tá? Ah, professora, mas isso são só os primeiros 10 anos da série. Tudo bem. Vamos atualizar. Estão atualizados até mês passado, maio de 2021. Tá? Esses dados, eles disponibilizam gratuitamente nesse site aqui. Tá? Às vezes muda o endereço, porque eles vão atualizando as versões. Tá? Então, essa versão 6.0. Mas se você não conseguir achar, né, se daqui a alguns anos você quiser atualizar esse gráfico, você não conseguir achar, basta você conseguir dar uma fuçada ali na Universidade do Alabama em Huntsville, você vai conseguir achar esse banco de dados. Tá? Então, essa é a variação que nós temos aqui de temperaturas aí da baixa troposfera em relação à normal de 91 a 2020, tá? De dezembro de 78 a maio de 2021 em escala global. Sim, notamos que a primeira metade da série as temperaturas eram mais baixas do que na segunda metade da série. Mas o ritmo, o que importa não são os valores, o que importa é o ritmo. Tá? O ritmo de aquecimento não é tão alarmante assim. Tá? São mais de 40 anos de dados,
Ah, essa aqui era só 10 anos. Beleza. Já temos mais de 40 anos de dados aí. Tá? E a gente não nota uma tendência de aquecimento da baixa troposfera maior do que a superfície. 40 anos já. Isso para o global. Tá? Para o hemisfério norte, olha a diferença em relação ao global. Né? O hemisfério norte você notaria, nossa, o hemisfério norte realmente está ficando mais quente. Ok. Tá? Olha o hemisfério sul. Percebe? São dois hemisférios completamente diferentes, né? Tem um comportamento climático completamente diferente. No hemisfério sul, cara, é um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tá mais quentinho agora? Tá, mas nada muito alarmante. O ano de 98, por exemplo, foi muito mais quente no hemisfério sul. Tá? Olha aqui para a região tropical. Por tropical, entenda 20 norte a 20 sul. Tá? Como essas variações são mais intensas na região tropical? Tá? Por que essas variações de temperatura da baixa troposfera são mais intensas na região tropical? Tá? Na região tropical tem um fenômeno chamado El Niño e Laninha. Tá? Esse aquecimento e resfriamento aí das águas do Oceano Pacífico, que, por ser o maior oceano, vai produzir aí teleconexões e efeitos aí para o planeta inteiro, né? Redistribuições de energia para o planeta inteiro. Então, observa que os anos mais frios, né, os anos que nas séries anteriores são mais frios, né, para o global, para o hemisfério norte, para o hemisfério sul, o quanto que eles são verdadeiramente mais frios quando é para o tropical. Atestando aí, então, que seria, né, na região tropical, quando esfria, esfria mesmo, né, que é o efeito da laninha. E aí, o contrário, na região tropical, quando esquenta, esquenta mesmo, que é o efeito do El Niño. Por exemplo, aqui em 1998, que é um fenômeno chamado El Niño do século. Foi o El Niño mais forte do século XX, tá? Mas, de lá para cá, nada muito significativo. A última vez que a gente viu, né, um negócio mais forte assim foi, né, foi em 1998. De lá para cá, as temperaturas não têm subido tanto, tá? O hemisfério sul é muito legal, cara. Tipo, não acontece nada. É tudo na paz, né? O hemisfério sul vive na paz. Tá? Então, tipo, são 40 anos de dado já que não atestam uma elevação das temperaturas médias de superfície tão rápidas quanto das temperaturas da baixa troposfera mais rápidas do que da superfície. Já temos 40 anos de dados atestando que o aquecimento global é falso. Tá? Se você não quer acreditar somente na palavra da Universidade do Alabama, então eu trago aqui a palavra do próprio painel intergovernamental de mudanças climáticas. A gente observa para essa série de dados aqui, ó, a tendência, né, em graus por década, de 1979 a 2012. Então, as principais séries aqui, o LOST, eu não lembro de onde que é isso daqui, o Hadley Center, que é o do Serviço Meteorológico Britânico, e o GIS, que é o da NASA. Então, todas essas séries de dados, quais são os valores que eles estão dando aqui de elevação da temperatura, tendência de temperatura em graus por década. 0155, 0151, 0161. Tá? As diferentes séries de dados estão mostrando aí o quanto que o planeta estaria se aquecendo, né, em graus por década, nesse período aqui de 79 a 2012, que é o período que era coberto por satélites. Tá? Já que o relatório é lançado em 2013, esse que é o mais atual. Tá? E aqui, os dados de satélites, tá? Aqui é de radiosondagem, desse lado, e esse daqui de 79 a 2012, né? A radiosondagem e satélites, de maneira geral, que a gente tem aqui. Olha como é que vão os valores. 0162, 0139, 0158, 0160, 0128, 0138, 0131. Ah, então vamos comparar aqui, ó, por exemplo, o GIS, que é considerada a série um pouco mais confiável do que a série do Hadley Center, a série da NASA, então, comparado aqui com a Universidade do Alabama. Quais são os valores que eles dão? Então, a série do GIS está dando um aumento de 0,161 graus por década, a Universidade do Alabama está dando um valor de 0,138.
graus por década. Ou seja, que a baixa troposfera, de 2 a 6 quilômetros, está se aquecendo num ritmo mais lento do que na superfície. Se a baixa troposfera está se aquecendo num ritmo mais lento do que a superfície, então o aquecimento global é falso. Tá? Não sou eu que estou dizendo isso. São os próprios dados que estão sendo mostrados aqui pelo IPCC. Tá? E se você for ver, não é só a série da Universidade do Alabama que dá essa tendência. Tem outras que dão tendências até menores aqui, ó. 0,128, praticamente todas elas. Né? Na média, elas estão dando tendências de elevação de temperatura menores do que a gente observa em superfície. Ou seja, não importa qual a série de dados que você escolha. Todas elas vão mostrar, em maior ou menor grau, que a superfície está se aquecendo num ritmo mais acelerado do que a baixa troposfera. Ou seja, nós não estamos alterando os fluxos de energia do planeta. Ou seja, o aquecimento que a gente está registrando é basicamente ilha de calor urbano. É basicamente o resultado do crescimento das cidades, porque as estações meteorológicas de superfície estão contaminadas por esses dados. Tá? De novo, são 40 anos de dados já que estão mostrando isso e ninguém está escutando. Tá? Ou que a gente pode ler também no Resumo para Elaboradores de Políticas do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, lançado em 2013. Já que os relatórios são muito grandes, eles costumam lançar resumos. Em relação àquela questão que a gente estava falando, né, que desde do ano 2000, mais ou menos, né, as temperaturas do planeta estariam baixando. Então, olha o que eles dizem aqui. A redução observada na tendência de aquecimento da superfície ao longo do período de 1998 a 2012, em relação ao período 51 a 2012, é devida em aproximadamente igual medida a uma tendência de redução no forçamento radiativo e uma contribuição de resfriamento de variabilidade natural interna, que inclui uma possível redistribuição de calor dentro do oceano, confiança média. A tendência reduzida no forçamento radiativo é principalmente devida a erupções vulcânicas e à fase descendente do ciclo solar de 11 anos. No entanto, há pouca confiança na quantificação do papel das mudanças no forçamento radiativo em causar essa tendência reduzida de aquecimento. A confiança média de que a variabilidade natural, decadal e interna cause substancialmente a diferença entre as observações e as simulações. Não se espera que essas últimas reproduzam a temporalização da variabilidade natural interna. Também pode haver uma contribuição de inadequações dos forçamentos, ou seja, da maneira como a gente constrói os modelos climáticos, e em alguns modelos, uma superestimativa. Nós estamos superestimando o poder do dióxido de carbono em mudar o clima do planeta. Uma superestimativa da resposta ao aumento dos gases de efeito estufa e outros forçamentos antropogênicos, dominados pelos efeitos dos aerossóis. Então, são palavras do próprio painel intergovernamental de mudanças climáticas, admitindo que o período de 1998 a 2012, a gente observou, né, uma tendência de aquecimento reduzida ou até de resfriamento, muito embora os níveis de emissão de gases de estufa continuem super altos. Tá? Ou seja, ou o planeta não está respondendo, a ideia é, o planeta não está respondendo da maneira como a gente estava esperando que ele respondesse, da maneira como a gente compreende o que deveria acontecer, né, em virtude do aumento das concentrações de dióxido de carbono. Não é isso que está acontecendo com o planeta não está respondendo nesse ritmo. Então, quais são algumas possibilidades? Né? A gente está superestimando o poder do dióxido de carbono, ou seja, ele tem um poder de aquecimento, assim, mas não é tão grande quanto a gente achava que era. Portanto, a gente não vai ter um aquecimento global tão forte assim. Tá? Ou a gente, de alguma forma, não está simulando adequadamente o clima do planeta, ou a gente não tem alguma coisa faltando aí, alguma variável que a gente não considerou, tá? Ou simplesmente o aquecimento global não existe. Tá? Porque é o que os dados, né, de todas essas séries aqui, essa comparação entre os dados de superfície e os dados da baixa troposfera revelam. Tá? A baixa troposfera, se o planeta estivesse se aquecendo
em virtude dos gases de estufa, deveria estar exibindo uma tendência de aquecimento mais acelerada. E não está. Já há 40 anos. Tá? Então é isso. Os dados de que a gente dispõe no momento não nos permitem dizer que o aquecimento global é uma realidade. Tá? Contra fatos, não há argumentos. Certo até aqui, crianças? Então era isso que a gente tinha para falar a respeito das temperaturas. Alguma questão referente a essa aula? Tranquilo? Oi? Quanto ao assunto, acho que por enquanto tá tranquilo, né? Aham. Minha dúvida é assim, ó, a gente a prova de cama que vai ser mais ou menos o mesmo estilo da prova de população, sempre várias questões, Mesmo estilo, tá? Questões dissertativas, normal, tá? Tá certo? Então é isso, crianças, tá? Ficamos por aqui hoje, então. Bom fim de semana para vocês. Obrigada pela presença mais uma vez. Se cuidem e usem máscara, tá? E até semana que vem. Segunda-feira tem prova de população, não esqueçam. Tá? Alô? Até!